Olá, amigas! Tudo bem com vocês? Venham se maquiar comigo e dar aquela renovada na autoestima. Porque eu sou bonita. Vamos lá? E o melhor de tudo. Nesse vídeo eu vou mostrar produtos baratinhos e acessíveis que são de excelente qualidade. Vem conferir! E o primeiro passo da maquiagem que muita gente negligencia é a hidratação. Eu vou usar esse daqui da CeraVe, que não é tão baratinho assim, mas pelo custo-benefício, o tanto que ele dura, vale muito a pena. Ele é levinho e aqui diz que ele é para pele normal a seca. E embora a minha pele seja mista a oleosa, ele funciona muito bem. E eu gosto muito dele. E vocês, já usaram? Me diga aí nos comentários. Qual é o hidratante favorito de vocês? E antes da base eu vou camuflar as minhas olheiras com esse corretivo da Mislari. Ele é um tom de salmão e ele vai funcionar muito bem para camuflar as minhas olheiras que estão amarronzadas com os vasinhos arroxeados. Com a ajuda de um pincel para corretivo, eu vou esfumar esse corretivo que eu apliquei. Eu gosto desse corretivo porque ele não é tão seco, também não é tão hidratante a ponto de ficar saindo do lugar e marcando as linhas. Ele também não tem um fundo esbranquiçado, o que vai ajudar a camuflar muito bem as minhas olheiras. E a minha indicação de base para vocês é essa My Secret da Dalla. Ela é muito boa, à prova d'água, dura muito na pele. Vou usar 2 pumps dele. Eu vou aplicar a base com o pincel de base. Mas na parte que eu passei o corretivo, eu aplico dando batidinhas. Essa base ela tem uma cobertura de média para alta, mas ela fica com um acabamento muito bonito na pele, uma textura mais fininha. Ela cobre muito bem e eu gosto muito dela. Passa no pescoço também. E agora com a esponjinha eu dou acabamento. E observem como ela fica bonita na pele. Não marca linhas, tem uma boa cobertura, mas ainda fica com aspecto de pele. E vocês já usaram essa base antes? Gostaram? Deixem sua opinião pra mim aí nos comentários. E como corretivo do meu tom, eu indico esse daqui da Ruby Kisses. Ele é muito bom. Esse é no tom 25, mas o tom 20 funciona bem pra mim também. E ainda dá uma iluminada. Esse daqui não ilumina porque ele é exatamente do meu tom de pele, mas ele é muito bom. Ele não marca as linhas, tem uma textura leve, espalha muito bem. E como a minha olheira já tá camuflada, eu não vou precisar passar muito produto aqui. Um pouquinho já vai funcionar. Novamente com o pincel de corretivo e olhando para cima, para que eu consiga aplicar bem esse corretivo aqui nessa região. Tem um cisco no meu olho. É um restinho de máscara de cílios, na verdade. Consegui tirar. E agora eu vou usar um outro tom de corretivo mais claro para iluminar essa região aqui. Mas se eu tivesse aplicado o tom 20, que eu não tenho, já acabou, teria funcionado. Esse corretivo de tom mais claro eu não vou mostrar para vocês porque eu já falei dele no vídeo de produtos que eu comprei e não gostei. Eu faço ele funcionar usando só um pouquinho aqui. Eu tenho que tirar o excesso, porque se eu passar onde tem essas linhazinhas aqui, ele acumula, marca. Mesmo selado, ele fica marcando e não dá nada certo. Aí eu gosto desse efeito mais iluminado. Acho que fica muito mais bonito na maquiagem. E pra selar eu vou usar esse pó baratinho aqui da Pop. Ele é o Peach Powder. E ele é bem fininho. Aí bem baratinho também. Aqui abaixo dos olhos eu gosto de selar com um pincel de esfumar. E antes de selar, eu tiro qualquer acúmulo que tenha ficado aqui nas linhas e pressiono o pincel para ficar tudo bem selado. Nessa região eu não gosto de fazer baking, para não deixar pesada essa região. Vou selar o restante do rosto, que hoje eu vou usar produtos em pó. E eu prefiro selar antes. Vou usar esse pincel Dual Fiber, ele é da Levangie, mas você pode selar o rosto com esses pincéis para pó também, fica a sua escolha. Mas com esse daqui a aplicação vai ser mais sutil. E para fazer os contornos, o blush e a iluminação, às vezes comprar uma paleta como essa já vai facilitar o seu trabalho e te economizar dinheiro. Ela tem 3 tons de blush, 2 tons de iluminador, um bronzer e 2 tons de contorno, um mais frio e um mais quente. E até outras paletas da Ruby Rose, por exemplo, e outras marcas acessíveis, já vem com várias opções. Na maquiagem de hoje eu vou usar essa paleta mesmo da Oceane,
O único ponto negativo é que eles só lançaram uma paleta, portanto só tem essas cores aqui. Se você tem tom mais escuro do que o meu, infelizmente talvez não te atenda. Mas como eu falei, tem muitas outras marcas que se preocupam em ter tons para todo mundo, que certamente vai te atender. Eu vou começar com esse contorno mais frio aqui, para dar mais profundidade à minha bochecha. E vou aplicar em movimentos de bolinha, já esfumando este contorno. Vou usar esse bronzer aqui acima do contorno. E vou dar uma misturadinha nesses dois tons de blush. E eu vou usar esse tom de iluminador aqui porque eu prefiro. Eu acho que esse iluminador ele tem menos partícula de brilho. Vou fazer o swatch para vocês verem. Já esse dourado aqui, ele tem muita partícula de brilho e eu acabo usando menos ele. Ele é muito pá, sabe? E eu acho que esse daqui fica um pouco mais discreto pra mim, que é como eu prefiro. Mas o meu iluminador preferido de todos é esse daqui, gente, da Unimakeup. Ele é muito bom, ele não tem partícula de brilho e eu gosto muito dele. Esse daqui, ele não tem partícula de brilho, mas fica aquele brilho assim que vem de dentro, sabe? Muito bonito. E com o pincel de esfumar eu vou fazer um leve contorno no nariz, usando o tom mais frio aqui da paleta. E vou iluminar. Vou esfumar aqui esse iluminado do nariz. E para as sobrancelhas eu tenho essa sombra aqui da Ruby Rose, meu tá até quebrado porque caiu, mas é muito boa. E uma outra opção é esse lápis aqui da Vivai, que é um lápis marrom. Ele não é um lápis para sobrancelha, mas ele funciona muito bem. Ele tem um tom de marrom frio e tem o mesmo tom daquela lapiseira para sobrancelhas da Melu, sabe? E para corrigir as sobrancelhas não tem segredo, você penteia para cima, mesmo que você não goste da sobrancelha arrebitadinha assim, você penteia para cima, preenche as falhas e só depois você arruma do jeito que você gosta. Eu também não gosto da sobrancelha arrebitada. Depois que você preencheu as falhas, você vai esfumar, fazendo movimentos de vai e vem e penteando esse pelo para suavizar o lápis. Você também pode usar um cotonete para limpar onde ficou mais marcado e para limpar algum borradinho que ficou. E para sua sobrancelha ficar o dia inteiro no lugar, eu recomendo gel para sobrancelhas. Esse da Ruby Rose ou da Melu são muito bons, você pode comprar caso você esteja precisando, que eles funcionam muito bem. Para hidratar os meus lábios, eu vou usar esse lip gloss aqui da Ruby Rose. Ele tem uma textura bem fininha, bem oleosinha. Parece muito um lip oil. E eu sinto que ele hidrata bem os lábios. Eu vou deixar hidratando enquanto eu finalizo a maquiagem para passar um batom. E agora para os olhos eu vou começar preparando a minha pálpebra com o corretivo mais claro que o meu tom, o que vai fazer com que a sombra pigmente bem mais. E vou espalhar com a ajuda de um pincel. Aí eu não mostrei esse corretivo para vocês, porque eu não gosto tanto dele. Foi aquele mesmo que eu usei para iluminar essa região abaixo dos olhos. E essa é a hora, gente, de usar um corretivo que você... A hora e o lugar de usar um corretivo que você não gostou tanto, sabe? Sentiu que marcou as linhas ou que tem um acabamento mais pesado. Costuma funcionar muito bem nas pálpebras. E a paleta que eu vou usar hoje, baratinha, é essa querida aqui, da Belly Angel, e ela tem tons lindíssimos. Não tem nenhuma sombra cintilante aqui, e já tem outras versões dessa mesma marca com sombras cintilantes e opacas na mesma paleta, que é muito boa e recomendo. E várias outras paletas de sombra também, que vocês podem adquirir por um preço muito bom. E com esse pincelzinho aqui da Macrylan, o B906, eu vou pegar um begezinho claro, esse daqui, e vou aplicar selando nessa região aqui e esfumando. Primeiro aplica e depois esfuma. Mesma coisa do outro lado, aplica e esfuma em movimentos de bolinha. Agora com esse tom de marrom aqui, que é um dos que eu mais uso e mais gosto, eu vou marcar o meu côncavo com o mesmo pincel. Tiro excesso. E agora eu esfumo com o pincel de esfumar. Esse daqui é o Gama 06 da Levangie. Agora eu vou pegar uma sombra mais clara, essa que está aqui do lado, para me ajudar com esse esfumado. Tiro excesso.
Agora eu vou pegar esse tom aqui um pouco mais escuro e vou marcar um pouco mais esse côncavo do meio para o final do olho. E vou aplicar rente aos cílios, também do meio para o final do olho. Vou esfumar tanto a bordinha de baixo quanto a bordinha de cima. Volto com o pincel de esfumar sem nada e melhoro esse esfumado. E agora eu volto nesse tom de marrom mais escuro e intensifico esse final, fazendo um Vzinho e esfumando as bordas. Volto com o pincel de esfumar sem nada, só para melhorar essa transição. E para dar um brilhinho a mais nesse olho, eu vou pegar o iluminador e aplicar do começo da minha pálpebra até o meio, esfumando as bordas. Aplica primeiro e depois esfuma as bordas. E com um pincel pequeno assim de detalhe, eu vou pegar esse primeiro tom, na verdade o segundo tom, esse marrom aqui que eu mais gosto, e vou aplicar a sombra aqui embaixo dos cílios. E vou esfumar unindo aqui esse final. Vou passar lápis marrom na linha d'água, que é o tom que eu mais gosto. E rente aos cílios eu vou voltar com um tom de marrom um pouco mais escuro e dar uma esfumada. Retomando esse olho, gente. Me digam aí nos comentários o que vocês estão achando. De máscara de cílios eu vou usar essa daqui da Essence, que ela tem um valor bem acessível. Deixa os cílios bem volumosos. Mas eu também já usei aquelas máscaras da Melu e elas são ótimas também. E bem mais em conta. Só que eu acho que as máscaras da Melu, elas secam muito rápido, sabe? Eu tenho que ficar recomprando mais vezes. Não sei se é alguma coisa com o lote. Me diga aí se é de vocês é assim também. Não esqueça dos cílios inferiores. E olha só a diferença que essa máscara fez nos meus cílios. Não apliquei cílios postiços, é só a máscara mesmo. E alongou bastante, deu volume e curvatura também. Vou tirar aqui o lip gloss pra passar o batom. E vou usar esse lápis labial, ele é da Ruby Kisses, na cor Nude Rosé. Eu vou usar esse gloss aqui da Max Love, que tem um cheirinho de maçã bem gostoso. Eu esqueci de iluminar abaixo da sobrancelha, então eu vou iluminar aqui. E de bruma eu vou usar essa daqui da Miss Lari, que eu já recomprei algumas vezes e gosto bastante. Ela é bem baratinha também. E aí, meninas, o que acharam dessa make? Gostaram? Quem é que não fica com a autoestima renovada depois de uma make assim, não é? Produtos baratinhos, de muita qualidade e super fácil de fazer. E se gostou do vídeo, curte, se inscreva. Aí mande para todas as suas amigas pra gente aumentar essa comunidade. Um beijo e até a próxima!